Olá! Hoje a gente vai fundo na história de uma cidade no coração do Brasil, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. E as nossas fontes para essa conversa são é, bem interessantes. Muito, porque de um lado a gente tem um artigo da Wikipédia, né? Que dá aquela estrutura, as datas, os nomes. Esqueleto da história, isso. Exato. E do outro, duas homenagens em vídeo que encontramos no YouTube. E essas são, tipo, o oposto. Super pessoais, cheias de histórias de família, com detalhes que você nunca acharia num texto enciclopédico. E essa mistura é o que deixa a coisa rica, né? A gente sai do quem, quando, onde. E entra no porquê. E, mais importante, em como as pessoas sentiam aquilo. Uma fonte dá os fatos, a outra dá a alma. Alma. Perfeito. É por isso que a nossa missão aqui vai ser mergulhar nessa alma. A gente vai passar pelas origens da cidade, claro, mas o nosso foco, inspirado por esses vídeos, vai ser o trabalho de um casal, Enio Martins e Diva Câmara Martins. A impressão que fica é que a história de Bataguaçu, como comunidade, foi mesmo escrita a quatro mãos por eles. Então vamos lá. Para entender Bataguaçu, a gente precisa voltar para 1900. O artigo da Wikipédia fala de um tal de Manuel Costa Lima, o Major Toro. Ah, o primeiro desbravador. Exato. Foi ele que abriu a primeira picada ligando a região com São Paulo e fundou um porto no Rio Paraná, o Porto 15 de Novembro, o começo de tudo. Só que o começo de tudo já foi uma operação de logística que hoje a gente chamaria de... Insana. Totalmente. Pensa nisso. Em 1904, o Costa Lima compra um barco a vapor no Paraguai, o Carmelita. E o plano dele não era só navegar, ele precisava levar esse barco por terra, atravessando a Serra de Naacaju. Sim. A fonte diz que ele usou 200 bois para puxar o casco do navio em cima de um carretão. 200 bois. Nossa, Isso é uma imagem muito poderosa, né? não foi um fim de semana de trabalho. De jeito nenhum. Foram mais de 60 dias só para vencer a serra. Imagina o nível do perrengue. Hoje a gente reclama que a internet caiu por 5 minutos. É outro patamar. É uma verdadeira epopeia sertanista. E o mais interessante é que, anos depois, a história da cidade dá uma guinada. Assim, de 180 graus. Sai o sertanista e entra o industrial. Aí entra Jean Antonin Bata. Isso. Em 1942 ele compra as terras, o industrial checoslovaco conhecido como o Rei do Calçado. E o contraste é fascinante. O Costa Lima abriu o caminho na força bruta, na raça. O Bata chegou com uma prancheta de arquiteto. Totalmente. Ele não estava só ocupando a terra, ele estava projetando uma cidade do zero. Ele fugiu do nazismo e veio aplicar no Brasil essa visão de planejamento. E o nome já entrega tudo, né? Bataguaçu é Bata plus Guaçu, do Rio. Assim como ele fundou Batatuba em São Paulo e Bataporã, ali pertinho. Ele não só vendeu lotes a prazo, ele construiu as primeiras casas, uma serraria, uma olaria. Ele estava criando um ecossistema, um embrião de cidade planejada. E é nesse embrião de cidade que as nossas fontes em vídeo entram com tudo. Porque, né, uma cidade planejada no papel é uma coisa. Transformar isso numa comunidade viva é outra história. E essa história, em Bataguaçu, passa diretamente por Enio Martins. Ele chega lá em 1952 a convite do genro do Jambata. E um dos vídeos define ele de um jeito que eu achei ótimo. Um construtor de sonhos reais. Que baita definição, hein? Baita definição. E a biografia do cara já mostrava que ele não era comum. Nossa, nem um pouco. Nascido em 1916, descendente de uma família tradicional, os Barbosa da Vacaria, mas a vida dele antes da política foi uma montanha-russa. Administrou fazendas, uma fábrica de cal, e as fontes mencionam que ele foi até polícia especial de Getúlio Vargas. Pera um pouco, essa parte me chama a atenção. Polícia Especial de Getúlio Vargas. As fontes detalham o que isso significava? Porque essa é uma frase com muito peso, sabe? Pois é, os vídeos não aprofundam nisso. Tratam mais como uma das muitas fases da vida dele. Uma curiosidade. Mas é um ponto importante. Mostra que ele provavelmente não era um homem de meias palavras, sabia navegar em ambientes de poder, de alta pressão. Talvez essa experiência tenha dado a ele a casca grossa necessária para liderar uma comunidade de fronteira. Faz todo sentido. Ele não era um burocrata de gabinete. Era um cara de ação.
E ele vai usar essa habilidade de forma brilhante. Foi ele, junto com outros pioneiros, que bateu na porta do governador Fernando Correia da Costa para pedir a emancipação de Bataguaçu. E conseguiram, né? E como? A história que contam é ótima. Eles foram tão convincentes que o governador prometeu ali na hora que ia emancipar a vila. E cumpriu. A lei foi assinada em dezembro de 53 e em fevereiro de 55, Enio Martins tomou posse como o primeiro prefeito eleito. E ficou por mais 2 mandatos, né? Isso. E aí a gente entra na parte que o vídeo descreve como as realizações dele. E não é pouca coisa. É a lista de tarefas de quem está literalmente construindo uma cidade do nada. É impressionante. É de cair o queixo. Ele construiu estradas, pontes, escolas, o primeiro prédio da prefeitura. E o detalhe que mais me pegou, que diz tudo sobre o cara. A prefeitura não tinha um único veículo. E o que ele fazia? Usava o próprio caminhão particular para levar material e trabalhadores para as obras. Nossa, isso é liderar pelo exemplo na prática, né? Mas a visão dele não parava no básico, no urgente. Ele sabia que para a cidade crescer de verdade, precisava de mais do que tijolo e cimento. Sim. Ele insistiu por anos, de forma incansável, para conseguir abrir uma agência do Banco do Brasil. O que era uma sacada genial para a época. Ele entendeu que sem acesso a crédito, os fazendeiros e comerciantes não iam conseguir investir e comprar maquinário. O banco não era só um prédio, é o motor do desenvolvimento. De elétrica de São Paulo, fazendo a linha de transmissão atravessar a ponte sobre o Rio Paraná. E tinha visão política também, né? Afiadíssima. O vídeo conta que ele passava de casa em casa incentivando as pessoas a tirarem o título de eleitor. Que estratégico. Ele não estava só pensando na próxima eleição dele. Não. Ele sabia que, politicamente, uma cidade com um eleitorado maior tem mais voz, consegue mais verbas, chama mais atenção do governo do estado. Um verdadeiro arquiteto político. Ele estava montando as peças para que Bataguaçu não fosse só um pontinho no mapa, mas uma cidade com autonomia. Ok, então temos o Enio, o cara da ação, da política, da infraestrutura. Mas toda essa estrutura de concreto e leis não serve para muita coisa. Sem gente, sem educação, sem cultura. E é aí que a outra metade dessa história entra em cena. De uma forma espetacular. Diva Câmara Martins. E ela não era só a primeira-dama. Longe disso, as fontes deixam claro que ela foi uma força motriz tão ou mais importante que o marido. Só que em outra esfera, se ele construía a cidade física, ela construía a cidade das pessoas. Nossa, e a formação dela, o que o vídeo conta sobre os estudos dela é algo fora da curva para a época, ainda mais naquela região. O que ela estudou? Ela estudou em regime de internato em Campo Grande, se formou no magistério com menção honrosa, estudou piano, violino, datilografia e até a língua guarani. Uau! Ou seja, ela chega em Bataguaçu com um capital cultural e educacional gigantesco. Parece uma parceria de filme, né? Ele com a experiência prática, a liderança política, ela com a bagagem intelectual, a visão pedagógica, e a primeira coisa que ela fez ao chegar, segundo o vídeo, foi se preocupar com a educação das crianças. Começou na própria casa, preparando alunos para o exame de admissão, que era o vestibular da época. E logo depois ela virou diretora da primeira grande escola. O Grupo Escolar Manuel da Costa Lima. Mas ela não se contentava com o básico. Liderou um movimento para criar o ginásio estadual, a próxima etapa, e ela mesma foi dar aula de português e francês. E quando ela percebeu que o ensino do estado tinha falhas, ela foi lá e criou uma escola municipal, a Escola Tiradentes, para suprir essas deficiências. Ela não esperava as coisas acontecerem, sabe? Ela fazia acontecer. E tem a história do livro, que é talvez a mais incrível de todas. Ah, essa define o caráter dela. Não existia livro didático sobre a história e a geografia de Mato Grosso. Era uma lacuna enorme. O que ela fez? Escreveu um. Foi coautora do livro Meu Mato Grosso. Que já seria um feito e tanto. Mas o pulo do gato não é esse. Não mesmo. A homenagem em vídeo conta que ela cedeu todos os direitos autorais para a editora. A única condição que ela impôs Qual era? foi que a editora fornecesse exemplares gratuitos do livro para todos os alunos da rede pública de Bataguaçu. Ela não queria um centavo. Ela queria que o conhecimento chegasse a todo mundo. Isso é extraordinário, porque mostra uma compreensão muito profunda de que a base de uma comunidade é uma população que sabe ler, que conhece a própria história. É uma visão muito complementar à do Enio. Sim, e reflete muito os papéis de gênero da época, né?
O homem na esfera pública, construindo as coisas. A mulher na esfera social, cuidando da educação, da cultura. O que torna a diva tão notável é como ela pegou esse papel e o expandiu a um nível de fundadora de instituições. Totalmente. Ela não se limitou. Criou a Biblioteca Municipal e mais, o poema que ela escreveu virou a letra do hino oficial de Bataguaçu. Ela estava literalmente escrevendo a identidade cultural da cidade. E a atuação dela ia além do intelectual. Tinha um lado social muito forte também. Sim, ela fundou o Clube das Mães, que ensinava cuidados com os bebês e confeccionava enxovais para gestantes carentes. O legado dela continua vivo na prática. Sim, o grande sonho dela era ter um lugar onde as mães pudessem deixar os filhos para poderem trabalhar. Anos depois, a cidade a homenageou criando a creche Casa da Vovó Diva. Que trajetória! Da organização dos desfiles de 7 de setembro até a criação de projetos de assistência, a impressão que fica é que a diva teceu a rede social que uniu as pessoas e transformou aquele conjunto de casas numa comunidade de verdade. No fim das contas, é isso. A história de Bataguaçu se personifica nessa parceria. De um lado, Enio, o homem da ação, o trator político que trouxe a infraestrutura. Do outro, a diva, a educadora que plantou as sementes do conhecimento, da cultura e do cuidado. Os fatos da Wikipédia são importantes, mas são as homenagens em vídeo que nos fazem entender a dimensão humana do que eles construíram juntos. Sabe o que me chama a atenção, pensando em tudo isso? A gente sempre ouve falar do político que construiu a ponte. Mas quem constrói a comunidade que usa a ponte? Exato. Aqui a gente vê que a resposta era a diva. Ele construía a cidade física, ela construía a cidade das pessoas. Um não teria o mesmo significado sem o outro. É essa sinergia entre o concreto e o intangível que parece ser a verdadeira fundação de um lugar. Isso me deixa com uma pergunta. Ao olharmos para a história de outras cidades, que parcerias fundamentais e silenciosas como essa, entre o construtor e a educadora, a gente pode estar deixando de ver?